A livre convicção. A livre convicção, que é o sistema adotado para avaliação da prova, nosso sistema, ela não é livre. A livre convicção não é livre. Na verdade, essa expressão livre convicção, tem a ver com a história que antes vigorava o sistema da prova legal. As provas tinham valor pré-determinado. Isso vale tanto, essa confissão só vale se for sob tortura e isso e aquilo. Então, para distinguir do sistema da prova legal, o nosso sistema se chama livre convicção. O juiz é livre para avaliar, ele não está preso a determinadas provas, quer dizer, determinados valores de prova, pré-determinados. Mas ela não é livre. Essa convicção precisa ser autorizada. O que eu quero dizer com isso? O conceito de prova é o seguinte: prova é o conjunto de indícios acrescido de uma convicção autorizada. É o conjunto de indícios, tem que haver conjunto de indícios, sobre eles deve incidir a convicção, e essa convicção não pode ser a convicção pessoal, particular do juiz. Claro que é, mas ela tem que ser autorizada. Autorizada pelo quê? Pelas leis de estatística, pela experiência, ela precisa ser autorizada. Então, na medida em que a convicção se faz com base na prova, a convicção se faz com base na prova. E a prova é o conjunto de indícios que autorizam uma determinada convicção, ela não é livre. A livre convicção não é livre, ela precisa ser autorizada. Distinguindo a distinção entre prova ilícita e nulidade. Primeiro, prova ilícita não é nulidade. Prova ilícita produz a nulidade de atos processuais. A prova ilícita, como diz a expressão prova ilícita, ela faz parte do capítulo das provas. É uma prova, não uma nulidade ilícita, mas que vai provocar a nulidade. A distinção entre prova ilícita e nulidade, a prova ilícita ela se dá normalmente por violação de normas constitucionais e muitas vezes violação de normas penais, acarretam em crime. Já a nulidade é diferente, ela se verifica com violação de normas processuais, de normas de processo. Outra diferença, a prova ilícita ela ocorre normalmente fora do processo, no exterior do processo, fora da relação processual. A nulidade não, a nulidade está dentro do processo. É um ato processual nulo. Vou comparar com uma construção, um edifício. Para se avistar, para se ver a prova ilícita, o operador precisa ir até a janela e olhar ao longe a prova ilícita sendo produzida. Fora do edifício. O edifício é o processo, a construção é o processo. Para localizar a nulidade, essa mesma pessoa, o operador de direito, ele precisa bater nas estruturas do processo. Ela está ali, a nulidade, nas estruturas do processo. Então, o que eu quero dizer? Bom, quanto à prova ilegítima,
chamada prova ilegítima, ela não existe. Não existe. O que chamam de prova ilegítima é uma nulidade de um ato processual de colheita de prova. Então, o que chamam de prova ilegítima é uma nulidade. Se dá por violação de uma norma processual que diz respeito à colheita de prova. Esse termo prova ilegítima só existe para complicar. Ele deveria ser abandonado. Princípio da presunção de inocência. A doutrina varia muito quando procura definir ou conceituar o princípio da presunção de inocência, o que seja a presunção de inocência. Há quem negue a existência de uma presunção de inocência. Para entender o que é a presunção de inocência, é preciso ter antes uma ideia do que seja a culpa. A culpa é entendida em três sentidos. No sentido processual, o acusado é inocente. Até o trânsito em julgado da sentença, ele é inocente da decisão, ele é inocente. Processualmente inocente. Vai ser o trânsito em julgado da condenação que vai declarar a culpa vai declarar a culpa e constituir a culpa. Tá? E constituir a culpa. Aí deixa de ser inocente. A culpa também é entendida, ela existe também como um dos elementos do crime, né? Fato típico, antijurídico, culpável. Então pode ser entendida também como um dos elementos do crime. Uma terceira maneira do significado de culpa diz respeito propriamente ao direito penal, ou seja, o acusado é culpado ou é inocente. O acusado é culpado se praticou crime, fato típico, antijurídico, culpável. Tá? Aí, nesse caso, ele é culpado. Se não praticou, é inocente. O princípio da presunção de culpa diz respeito a essa questão do significado enquanto de direito penal. Esse significado de se é culpado ou inocente, se praticou o crime ou não. Então, presume-se que ele é inocente nesse sentido, no sentido da aplicação da norma penal. O princípio da presunção de inocência, eu costumo dizer, ele possui dois filhotes, quais sejam o princípio in dubio pro réu e o princípio do favor rei. O princípio in dubio pro réu se aplica para a prova e o favor rei para a lei. Para a prova, in dubio pro réu, quer dizer, se o juiz estiver em dúvida se o fato ocorreu dessa ou daquela maneira, segundo a prova, examinando a prova, ele deve ter considerar como ocorrido o fato que for mais benéfico ao acusado. E o princípio do favor rei significa que as normas processuais penais devem ser interpretadas em favor do acusado. Esses são os dois princípios que decorrem do princípio da presunção de inocência. Há autores que dizem que não existe princípio da presunção de inocência no curso do processo e dão como exemplo a prisão preventiva, em que a pessoa é presa preventivamente, sem que haja condenação no curso do processo. Não é o caso, porque a preventiva não exige a prática de um crime, existe a prova da materialidade de um crime e indícios de autoria. Ou seja, ela não pressupõe o crime, ela pressupõe a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que não é crime. A materialidade é um dos elementos do crime. Então, se não é violado o princípio da presunção de inocência. E o fundamento da prisão não é a culpa, é a necessidade, a absoluta necessidade, por uma daquelas três razões que estão no Código de Processo Penal, se eu não me engano, no artigo 312. E o que é
Qual o conceito de presunção de inocência? O que é? Presunção é uma suposição, né? Quem presume, supõe. Então, o que é? É uma suposição. É uma suposição, é uma exigência normativa, porque ela é prevista na Constituição. É uma exigência normativa, que se faz ao psiquismo do juiz. Em que sentido? No sentido de supor que o acusado é inocente. Esse é o conceito de presunção de inocência. Ela é uma exigência legal, uma exigência normativa, uma exigência constitucional ao psiquismo do juiz de supor que o acusado é inocente. Então ingressa nesse conceito um elemento subjetivo, que é o psiquismo do juiz. O processo penal, ele é do tipo acusatório, ele é inquisitivo, é acusatório. Por força da Constituição, a Constituição diz que compete ao Ministério Público promover a ação penal. Né? Promover é dar andamento, tocar para frente. Isso é da competência do Ministério Público. Fazer prova. Mas veja, esse princípio não é absoluto, como os princípios em geral do processo penal não são princípios absolutos. Esse princípio, o processo possui dois grandes princípios, que é o significado do processo como garantia individual, é um dos grandes princípios, da onde decorrem vários outros do processo penal, e o outro segundo princípio é o princípio da indisponibilidade da relação jurídica processual, que decorre do princípio constitucional da segurança. E dessa indisponibilidade da relação de direito penal decorrem quais princípios? O da legalidade, o da verdade real, o da oficialidade, o do impulso oficial e o da indisponibilidade do próprio processo. Isso são características inquisitivas. Verdade real, legalidade, a obrigatoriedade da ação, ela não é uma faculdade da parte. Oficialidade, existe um órgão oficial. Impulso oficial é o juiz que faz com que o processo ande para frente, tem o dever de fazer o processo andar para frente. E o processo não está à disposição das partes, nem do juiz. Portanto, existe inquisitoriedade no processo. Minorada. O princípio do significado do processo como garantia individual atua com mais força no processo. Assim como existe, é viável até certo ponto, a ampla defesa, quer dizer, a defesa e o contraditório na fase investigativa, que é preponderantemente, largamente inquisitiva. Né? Então o que nós temos? Nós temos que o processo ele é preponderantemente acusatório. E o sistema, e se ele fosse puramente acusatório, isso seria muito bom? Não. O que há de inquisitoriedade no processo é necessário. Essa inquisitoriedade que há é necessária. Se não fosse essa inquisitoriedade que há no processo, com decorrência da indisponibilidade da relação de direito penal, quem teria o controle do direito de punir seria o órgão encarregado da acusação, o Ministério Público. Ele poderia não dar andamento ao processo
ele poderia não propor a ação penal, né? Aliás, nem haveria Ministério Público, porque no acusatório, no sistema acusatório, é o particular que é o acusador, né? E então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o sistema acusatório, em sua pureza, não é a salvação do processo penal. O que há de inquisitoriedade no processo é necessária. O inquérito policial, embora sua regulamentação esteja prevista dentro do Código de Processo Penal, a partir do artigo 4º, ele não possui normas de direito processual. Aquelas normas ali, que regulam o inquérito, não são normas de direito processual. E do que elas são, afinal? Elas são normas de direito administrativo. Elas regulam um procedimento administrativo inquisitorial. É um procedimento administrativo especial, muito especial, com características próprias. Os atos do delegado não são, portanto, atos processuais ou atos, quanto menos jurisdicionais, são atos administrativos. E, portanto, a esses atos, se aplicam alguns princípios e algumas normas e alguma dogmática, inclusive, de direito administrativo. Prazo para o término do inquérito policial. Eu me refiro ao prazo para terminar o inquérito policial, estando o indiciado, o investigado, preso, não solto. Quando ele está solto, não há propriamente um prazo. O delegado pode ir pedindo prorrogações para o juiz e não existe um prazo determinado. Vai depender do exame do caso concreto. Mas no caso de indiciado ou de investigado preso, existe um prazo. E há muita discussão na doutrina qual é esse prazo. Qual é esse prazo? Como se contam os dias? Uns entendem que se considera as normas de direito processual, outros se consideram as normas de direito penal, de contagem de prazo, mas acontece que não é nenhuma nem outra. Por quê? Porque é um prazo de direito administrativo, não se aplica às normas de processo penal nem de direito penal relativas a prazo. E qual é esse prazo? Ele está no vídeo que eu trato especificamente disso. A propósito do sigilo do inquérito policial, o Código de Processo Penal, na parte que trata do inquérito policial, diz que o delegado deve assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. O que é isso exigido pelo interesse da sociedade? Significa o quê? Que a sociedade ela não tem interesse que meros suspeitos sejam submetidos à execração pública. A sociedade não tem esse interesse. Então, por isso, como não existe ainda a sentença condenatória, o reconhecimento oficial da culpa, deve ser mantido o sigilo em consideração ao investigado. Esse sigilo, ele não alcança o advogado. O advogado, o defensor, pode ter acesso aos autos do inquérito. A violação desse sigilo por parte da autoridade, ou mesmo de um policial que trabalhe na delegacia, constitui delito de violação de sigilo profissional previsto no artigo 325 do Código Penal. Instituto de identificação. No curso do inquérito, uma vez que o investigado seja indiciado, é formulado um boletim individual.
Esse boletim, um fica na delegacia, outro vai para o Instituto de Identificação e um terceiro vai para a Justiça. Terminado o processo, o escrivão comunica ao Instituto de Identificação qual foi o resultado do processo. Se o resultado for mesmo que o resultado seja de absolvição, lá no Instituto de Estatística vai constar, foi processado pelo delito tal, é absolvido tal. E dali não vai sair nunca, seja absolvido, seja condenado, vai ficar para sempre ali no Instituto de Identificação. Acontece que se diz, não há problema, esses delitos, esses registros do Instituto de Identificação são sigilosos, diz a lei. Diz a lei, mas não são. As pessoas, de uma forma ou outra, empresas, conseguem essa informação do Instituto de Identificação, porque qualquer policial tem acesso a esse registro, né? E um ou outro policial, agindo de forma incorreta, pode fornecer os dados constantes no Instituto de qualquer pessoa. Não há previsão na lei, acontece o seguinte, não há previsão na lei de que esses registros devam ficar ali permanentemente. E também não há previsão da lei que esses registros possuam um determinado prazo para ser retirados. Portanto, o que temos? Na prática, estão sendo colocados e ficando ali permanentemente, mas sem fundamentação legal, porque não há nenhuma lei dizendo que deve ficar ali como pena perpétua, não existe. Então nós estamos diante de uma lacuna da lei. E no vídeo que eu trato desse assunto, mais adiante, eu explico qual seria a solução para esse caso. O Ministério Público pode investigar? Nós estamos no ano de 2022 e atualmente está valendo uma decisão do STF dizendo que o Ministério Público pode investigar. Essa decisão, ela deixa a desejar em termos de clareza. Ela não esclarece qual o procedimento. Deveria dizer, a meu ver, que ele pode investigar de acordo com as regras do inquérito policial, por analogia, né? Por falta de normas legais, se aplicaria, então, as normas do inquérito policial. A investigação feita pelo Ministério Público, eu estou convencido disso, ela é mais gravosa para o investigado, porque ela é mais parcial do que aquela que é conduzida pelo delegado de polícia. E existem várias razões, e eu esclareço isso no vídeo que eu trato especificamente disso, pelas quais o Ministério Público, em princípio, não pode investigar. É o Ministério Público quem vai propor a ação penal. Vejam bem, o delegado de polícia, ele é parcial, ele não deve ser, ele tem o dever ser e o ser. O delegado de polícia não deve ser parcial, mas ele é parcial. O Ministério Público não deve ser parcial, mas ele é parcial. Isso eu já falei sobre esse assunto em outra ocasião. E escrevi também nos comentários ao Código de Processo Penal. Mas eu vou destacar uma das razões dessa parcialidade a mais do Ministério Público em relação ao delegado. Quando o Ministério Público investiga, ele prepara, ele investiga já tendo em vista que ele vai propor a ação penal com base naquela investigação. Ele vai utilizar aquela investigação para propor a ação penal.
Então, mesmo que inconscientemente, ele já vai conduzindo e separando provas que, a seu ver, não interessam, que são provas favoráveis, muitas vezes, ao investigado, e então se torna uma investigação bastante parcial. Inclusive, há mais um detalhe: quando, seguindo a normalidade, o promotor recebe o inquérito policial do delegado e aprecia aquele inquérito para verificar se tem justa causa, ele está distante do inquérito. Agora, veja, quando ele faz o inquérito, ele próprio formulou o inquérito e examina para ver se possui justa causa para a possessão penal, ele não consegue examinar aquilo de fora, ele está envolvido. Então a tendência dele é a parcialidade. Eu afirmei que existem várias razões pelas quais, em princípio, o promotor, o Ministério Público, não pode investigar. Essas razões estão lá no vídeo específico sobre isso. E quando que ele pode investigar? Muito excepcionalmente. Muito excepcionalmente. Quando houver uma grande probabilidade de que o poder econômico, o poder financeiro, o poder político influam na investigação. Porque a polícia é um órgão da administração pública. E a administração pública, ela está sujeita a pressões do poder político, principalmente do poder político, do poder econômico, do poder financeiro, enquanto que o Ministério Público possui garantias constitucionais. O promotor público, o procurador da República, eles são independentes, eles têm independência. O delegado de polícia não, o delegado de polícia tem autonomia. Autonomia não é a mesma coisa que independência. Então é isso. No vídeo específico eu inclusive esclareço sobre as razões técnicas pelas quais excepcionalmente o Ministério Público pode investigar. Nos vídeos que seguem na playlist, existem alguns vídeos sobre as nulidades do processo penal. Por que alguns e não um? Porque nulidades é um assunto importantíssimo. Sem nulidade não há qualquer garantia no processo. Ela é tão mal vista, a nulidade, tão mal falada, mas é ela quem assegura a eficácia dos atos essenciais do processo. Ela que dá a verdadeira conformação ao processo. O que acontece? Acontece o seguinte: os princípios gerais, os princípios fundamentais do direito, eles dão origem a atos processuais, dão origem ao princípio da ampla defesa, dá origem à defesa. E a falta desses atos essenciais, são representantes no processo dos princípios gerais de direito. Então, a falta desses atos essenciais desvirtua o processo, deixa de ser um processo, desaba o processo. Então, as nulidades, um processo sem nulidade é um processo sem garantia alguma. Atualmente tem se exigido, até em nulidade absoluta, existem algumas decisões, inclusive dos tribunais superiores, exigindo prova de prejuízo. Ora, o legislador, quando estatuiu que tal e qual ato implica nulidade, por que ele fez isso? Porque o legislador entende que naqueles casos há prejuízo, senão ele não diria que naqueles casos há nulidade. Então, a decisão que, diante de um ato essencial, exige a prova do prejuízo, é uma decisão que contraria a lei. Além do que, não se pode exigir prova de prejuízo. Não se pode exigir prova de prejuízo. É uma prova, na maioria dos casos, é uma prova impossível. Como é que vai provar o prejuízo? A falta de um ato. Só haveria uma maneira. Aqui está o processo com um ato não realizado. Aqui está o mesmo processo com um ato realizado. Compara os dois,
para ver se há prejuízo. Dá para fazer isso? Não, não dá. E como não dá para fazer isso, é muito difícil provar, demonstrar o prejuízo. Mas então, se não compete à parte demonstrar o prejuízo, a quem compete? No caso das nulidades relativas, que é possível comprovar a inexistência de prejuízo, ou seja, a inexistência de nulidade, porque o prejuízo faz parte da nulidade, em princípio, nesses processos, nesses casos de nulidade relativa, se o juiz se propõe a não reconhecer uma determinada nulidade, compete a ele demonstrar a ausência de prejuízo. Compete, para não declarar a nulidade, compete ao juiz demonstrar a ausência de prejuízo. As partes não compete nada. E por que compete ao juiz? Porque o juiz é o responsável pelo andamento regular do processo. O juiz é o responsável pela obediência do princípio do devido processo. Se algo faltou, se algo falhou, né, a falta se imputa ao juiz. O juiz permitiu, autorizou que aquele ato se praticasse daquela forma ou que não se praticasse aquele ato. E a nulidade do ponto de vista externo, ela é a falta de um ato essencial, ou é a falta de uma formalidade essencial de um ato essencial. Isso é do ponto de vista externo. E do ponto de vista interno, o que é a nulidade? A nulidade é a falta de a nulidade absoluta é a falta de uma relação jurídica fundamental, essencial para o processo. Quando falta essa relação jurídica essencial no interior do processo, esse processo é nulo. Ou então, quando falta uma sub-relação jurídica de uma relação jurídica essencial, também temos o caso de nulidade, mas aí é a nulidade relativa, né? É a falta de formalidade essencial de ato essencial. E quais as diferenças entre nulidade absoluta e relativa? Basicamente são três. A nulidade absoluta decorre de um ato essencial do processo, de um representante de um princípio geral de direito. A nulidade relativa, ela decorre da ausência de uma formalidade essencial. Mas não é qualquer formalidade essencial, não. Formalidade essencial, falta de formalidade, de um ato essencial. Isso é que distingue, isso é uma das distinções que se fazem entre a nulidade absoluta e a relativa. A nulidade absoluta pode ser reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer instância, inclusive depois do trânsito em julgado. Já a relativa está sujeita à preclusão. Ela precisa ser arguída oportunamente, no momento oportuno, sob pena de precluir o direito de arguí-la. E a terceira distinção é que a nulidade absoluta, a falta de ato essencial, a nulidade absoluta, ela não admite a prova de ausência de prejuízo. O prejuízo foi estabelecido pelo legislador porque o legislador disse a falta esse ato essencial implica nulidade. Ele não ia fazer isso por acaso. Ele fez isso porque ele viu que aquele ato essencial, se faltar, vai causar prejuízo ao processo. Já a nulidade relativa, ela admite a prova da inexistência de prejuízo. Então, onde vocês costumam ler na doutrina, essa nulidade relativa só se declara se for provado o prejuízo, está errado. O correto é: essa nulidade pode não ser declarada ou reconhecida caso seja demonstrada pelo juiz a ausência de prejuízo. Diante da ausência de prejuízo não existe nulidade. E o prejuízo?
o prejuízo... Que prejuízo é esse? Tanto se fala, nulidade, prejuízo, provoca prejuízo, não... mas que prejuízo é esse? São dois tipos, o direto e o indireto, o imediato e o imediato. Qual é o prejuízo imediato? Diante da falta do ato, a finalidade do ato não se realiza, automático. Esse é o prejuízo imediato. Qual o imediato? É a perda da confiabilidade, da idoneidade, da quantidade, da qualidade do acervo provatório final do processo. Esse é o prejuízo que a nulidade provoca. Em primeira instância. Em segunda instância, é outro tipo de prejuízo. Bom, é isso. Esse vídeo eu resumi tudo que vem nos vídeos seguintes dessa playlist. Essa playlist, o endereço dela está embaixo. Quem quiser aprofundar o que eu falei nesse vídeo, veja na playlist o livro, o vídeo próprio que trata do assunto, ou então, se quiser aprofundar um pouco mais, vá aos meus comentários ao Código de Processo Penal. Clicando, digitando no Google CPP comentado ou Código de Processo Penal comentado, Flávio, que ele vai aparecer ali. Muito obrigado.